Para a maioria de nós que concorda com a visão de Elon Musk de colonizar Marte, este é o tipo de imagem que vem à mente. Uma enorme frota de naves fazendo seu caminho em direção ao planeta vermelho com milhares e milhares de colonos a bordo, junto com todo o equipamento e suprimentos necessários a fim de construir um novo mundo. E embora o próprio Elon Musk dizer que o processo de projetar e construir o Super Heavy junto com a Starship, sem mencionar a produção em massa de milhares delas e levá-las para Marte, vai ser a parte mais difícil do processo, ainda que seja sem dúvida muito difícil, eu penso que isto, na verdade, é quando nossos problemas vão apenas começar e nem de longe terminar. E embora imagens como esta tendem a me inspirar, é preciso lembrar que ao chegar em Marte, vamos enfrentar uma série de desafios, porque Marte é sem dúvida o lugar menos hospitaleiro que a raça humana já tentou colonizar. Muito mais hostil do que a Antártida ou o topo da mais alta montanha do planeta Terra. Não tem nem como comparar. A atmosfera é tão rarefeita que pode até mesmo ser considerada um vácuo para os nossos padrões. É absurdamente frio e as pressões são tão baixas que são fatais, e este é apenas o começo de tudo. Também existem altos níveis de radiação, embora não tão altos quanto a mídia nos fez acreditar. E acima de tudo, o solo é cheio do venenoso perclorato de magnésio, que em combinação com os raios ultravioleta forma um coquetel tóxico e assassino, capaz de matar qualquer forma de vida. Então, o sonho de plantar batatas usando o solo marciano está descartado. Marte é mais perigoso do que qualquer lugar da Terra. Sem um traje espacial, um ser humano não sobreviveria mais do que 1 minuto na superfície de Marte. E embora Marte seja cheio de maravilhas absolutamente magníficas, tal como o sistema de cânions de vales marinéris que você está vendo agora, como fazer este planeta atrativo? Como fazer ele ser tolerável? Quero dizer, como eu disse, a sobrevivência vai ser um extremo desafio e também um desafio de isolação. Pelo fato de você ter que ficar limitado em sua habitação ou a seu módulo, seja o que for, durante a maior parte do tempo. E quando você finalmente sai, estará trancado em seu próprio módulo pessoal, o seu traje espacial. Então, como fazer este tipo de vida tolerável? Como fazê-lo atrativo? Em suma, como fazemos Marte uma verdadeira segunda casa? Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta. Tem muita coisa que me deixa irritado quando eu vejo alguns comentários na internet. Uma delas é sobre colonização de Marte. Que para se viver em Marte você deveria viver subterrâneo, em cavernas, em tubos de lava, né, para se proteger do ambiente inóspito em Marte. Apesar de ter uma certa lógica, eu discordo veementemente. Pensa comigo, pensa comigo. Você está indo para um outro planeta, um planeta alienígena, né? Um ambiente alienígena ali. Né? Então você tem que aproveitar o máximo que esse planeta tem a oferecer. Paisagens lindas, magníficas, um pôr do sol esplêndido. Marte é um planeta fantástico. E você vai para lá para se esconder em um buraco com luz artificial dia e noite. Isso é uma coisa a se debater, ok? Durante vários e vários dias aí. Eu fiz um vídeo especial, né, sobre esse assunto agora. Então veja o vídeo, tire as suas conclusões e deixe seus comentários no final. É importante para mim, para entender se eu conseguir passar o meu ponto de vista para vocês, ok? É isso aí. Vamos lá, agora mesmo.
Há um tempo atrás, em 2015, a NASA começou uma competição de habitações para viver em Marte impressas em 3D e de forma automática, com o objetivo de usar materiais marcianos para construir habitats para exploradores e astronautas em Marte. O desafio tinha 3 fases. A fase 1, a competição do design, onde era avaliado o projeto arquitetônico. A fase 2, a competição estrutural focada nos materiais e tecnologias. E finalmente a fase 3, a competição da construção do habitat no local, onde se testava a capacidade de impressão automática em 3D, em escala e programação. A propósito, o prêmio foi de $2 milhões e culminou numa competição muito acirrada no final. Agora vamos ver alguns deles, talvez uns menos conhecidos, mas que fizeram um trabalho excepcional. E o que eu gosto nesses projetos é que eles se preocuparam não apenas com a parte prática e proteção dos astronautas em relação ao ambiente externo. Isso era essencial, é claro, mas também com aspectos psicológicos do ser humano que está vivendo por lá. Eu me refiro a amplas janelas, para se ter uma visão de fora, do incrível horizonte marciano, da luz natural vinda do Sol. E isto faz toda a diferença. E o primeiro desses módulos é inspirado na biologia. É um robô móvel autônomo, o construtor Spider ou Aranha, que pode se isolar no ambiente externo, do frio extremo ou tempestades de areia e continuar imprimindo estruturas em 3D hexagonais, usando o material da própria superfície de Marte e tudo sem qualquer interferência humana. Então, quando os astronautas realmente chegarem, eles terão seu habitat em forma de colmeia esperando por eles, independente do ambiente ou do clima local de Marte. Ele imprime vários módulos que se conectam. Cada módulo é um ambiente diferente e inclui uma área central comum de convívio, laboratórios, área de exercícios, esse tipo de coisa. E ainda um ponto de entrada e saída para o rover marciano e para os trajes espaciais, então a poeira marciana carregada de perclorato não entra na estrutura. Após achar o local adequado e recolher materiais do solo marciano com os rovers, o robô inicia a construção do primeiro módulo, que leva aproximadamente 2 meses para ficar pronto. Então o robô construtor se move e inicia a construir o próximo módulo, repetindo o processo. Uma ideia muito genial. Você pode ter quantos módulos quiser, de acordo com a necessidade, lembrando que a maior parte do material que ele utiliza é do próprio solo de Marte. E olha que inteligente, para criar uma espécie de concreto marciano é utilizado gelo, óxido de cálcio e agregados marcianos, conhecido como regolito. Uma área fantástica deste módulo é o mezanino, que com uma magnífica e ampla janela permite ter uma visão espetacular do ambiente marciano, de tirar o fôlego, no bom sentido. E ainda a luz do sol que entra pela janela também permite cultivar um jardim hidropônico de vegetais e produção de um pouco de oxigênio. Este é o projeto Zofros, um sistema modular para se viver, trabalhar e explorar no ambiente marciano. Como eu disse, criar vários módulos pequenos, mas conectados entre si é uma ideia genial, e por isso Zofros ficou em segundo lugar na competição, mas confesso que não me chamou tanta atenção quanto o próximo habitat. Se você gosta de estruturas de treliças, este design do time da Kanye Yates definitivamente vai agradar. As características do conceito do braço de impressão de 5 eixos se estende do topo do núcleo e imprime o habitat em forma de concha, usando materiais coletados do solo marciano. E então, ao mesmo tempo, uma impressão secundária imprime a concha usando polietileno termoplástico de alta densidade, não muito diferente dos demais projetos, exceto que é uma única grande estrutura. A aparência é o de uma concha. Pessoalmente, eu adoro esse design meio alienígena. É uma única estrutura projetada para abrigar um grupo de pessoas sobrevivendo e vivendo em estilo em Marte. Quando o habitat alcança uma certa altura, placas de piso resistentes são adicionadas para cada andar desejado. Por ter apenas as camadas de polietileno de alta densidade como pele na parte externa, a luz do dia entra através das treliças, como você pode ver.
Quando estiver completa, o núcleo pré-fabricado contém toda a canalização e ventilação e o sistema de suporte à vida necessários, enquanto o resto da estrutura é dedicado ao convívio, aos trabalhos de laboratório e sala de reuniões. Eu gosto muito deste design por duas razões. Uma é bem óbvia, toda a luz e as janelas e a vista para Marte. Mas em segundo lugar, eu realmente gosto dele pela forma. A forma é projetada para ser resistente às tempestades de areia marcianas e aos ventos. Mas também eu gosto do exterior, quer dizer, olha para esse quintal, parece algo que temos na Terra. Mas não é, é um quintal em Marte. É um design feito para conduzir a psique humana, criando um ambiente habitável e confortável psicologicamente, porque dá uma sensação de que você está indo para fora sem usar um traje. Esta é uma outra visão da estrutura interna, mas uma coisa para se manter na mente é que a NASA queria estar certa que, em caso houvesse alguma falha e a impressão 3D não pudesse produzir uma selagem hermética em algum ponto, especialmente em volta das portas e escotilhas, haveriam 48 horas de suprimentos de emergência e oxigênio. Cada time tinha que ter certeza de que forneceriam isto aos astronautas, a fim de fazer reparos emergenciais na estrutura se isto fosse necessário. De muitas maneiras, este design é parecido com o Zofra's design. Ele tem um espaço para laboratório, um espaço para interações sociais, uma área para dormir e quase tudo mais que Zofra's tem a oferecer, e ainda assim, ao mesmo tempo, não poderia ser mais diferente. Pessoalmente, dado pela amplitude desse design e também pela sua pureza e beleza, eu tenho que admitir, esse design é o que eu mais prefiro. Embora a NASA não sinta o mesmo, e esse design em particular ganhou em terceiro lugar ao invés do segundo. Ainda assim, eu acho que é magnífico. Quero dizer, você não gostaria de vir para casa na noite marciana para algo assim, ao invés de uma caverna escura ou algo como um tubo de lava? Tenho certeza que iria. Mas aqui está o ganhador do primeiro lugar da terceira fase da disputa, em duas diferentes categorias. Eles apresentaram um design de uma torre retorcida com portas em forma de calha nas laterais e no topo. Segundo a equipe da AppScore, seu formato único permite um reforço contínuo da estrutura. Ele começa com um veículo reutilizável pousando em Marte e o elemento construtor se separando. Uma vez que se assenta, vêm as impressoras 3D automatizadas e estes caras pensaram em tudo. A pressão atmosférica de dentro de uma estrutura em Marte pressiona para fora, simplesmente porque a pressão é muito baixa no interior. Então, como uma barragem, este projeto mantém a atmosfera dentro e mantém a pressão equalizada, combinando com uma estrutura de treliça para fornecer um apoio adicional. Em função da sua forma, e ao usar o solo regolito de Marte e fibras de basalto marcianas nas paredes, o faz especialmente resistente à radiação, enquanto que sua forma lhe confere um ângulo de 30 graus para todas as janelas, onde a atmosfera é mais espessa e, portanto, fornece máxima proteção contra a radiação nas janelas e para os astronautas. Além disso, como você pode ver, o sistema atmosférico de suporte à vida são todos separados por níveis e conectados por uma escada em espiral pelo lado de fora, que está isolado do resto da estrutura. Caso haja alguma descompressão ou algum tipo de desastre, o resto da estrutura estará isolado do problema. Sinceramente, eu posso ver por que este projeto ganhou em primeiro lugar. Porque esses caras pensaram em praticamente tudo. Há tanta redundância embutido no sistema, e ainda as plantas e o suprimento de água. Uma reserva imensa de água no topo da estrutura que, além de fornecer água aos colonos, também age como uma proteção contra a radiação. E cada andar fornece amplo espaço de convívio e trabalho para uma considerável população de colonos marcianos e exploradores. Pontos seguros de saída são fornecidas para o rover marciano. E acima, no segundo andar, você tem os trajes espaciais e pontos de saída para eles também, sem permitir o solo carregado de perclorato entrar na estrutura.
Muito esforço mental foi colocado nesse design. Uma janela imensa no terceiro andar fornece uma visão espetacular e áreas para relaxar e se divertir um pouco, o que é importante também. E no quarto andar você tem mais disto, uma área para exercícios e relaxamento e mais áreas de visão de fora para a paisagem de Marte. É simplesmente um design perfeito, ou o mais perto da perfeição que se pode chegar, eu imagino. A construção é inacreditavelmente completa, incluindo concreto de regolito ou solo marciano, fibra de basalto, espuma de polietileno expansiva e é inacreditável a quantidade de camadas de segurança e meticulosidade que foi colocado nesta construção. Até mesmo em volta das janelas há 4 camadas de isolação para o lado de fora. E em caso você queira dar uma olhada mais aprofundada, olhe isto. Aqui está a fundação feita de basalto marciano e concreto de regolito. Impressionantes camadas e a meticulosidade. E no final, você tem mais reforço de basalto para fornecer mais segurança. Você entendeu a ideia? É uma construção sólida, um design para isolar e proteger seus habitantes do rigoroso ambiente marciano. E aqui está o processo de construção dia após dia. Isto tira vantagem de tudo o que sabemos sobre Marte, especialmente o design. O rover Curiosity determinou que quanto mais perto você chega de um penhasco, mais níveis de radiação você recebe. Portanto, este design fornecerá o mesmo tipo especial de proteção contra a radiação e o rigor de Marte para aqueles que viverem nele. É um design surpreendente e é óbvio por que ele ganhou. Quando se trata de inovação tecnológica e engenharia em Marte, eu mal arranhei a superfície. Há tanta coisa magnífica e designs de tirar o fôlego, e todos eles têm sua única e incrível vantagem, assim como beleza estética associados com eles. Contudo, algumas pessoas criticaram esses projetos como sendo muito caros ou coisas muito luxuosas, desnecessários, não mantendo toda a noção de sobreviver em um ambiente hostil. Para essas pessoas eu digo, quem dá a mínima? Num planeta onde a morte vai ser uma ameaça comum e estar presente a todo momento, todo dia vai ser difícil e uma luta muito grande pela sobrevivência. Eu argumento que estes são os tipos de habitações que nós deveríamos estar morando, e provavelmente eu acredito que Elon Musk concordaria comigo. Este é o nosso futuro em Marte. Sabe, enquanto eu estava trabalhando nesse vídeo e pensando na diferença entre viver na superfície de Marte e viver no subterrâneo, uma coisa diferente me ocorreu. Se o objetivo é ter uma sociedade autossuficiente que possa sobreviver a uma catástrofe global, por que não construir uma sociedade subterrânea, altamente secreta, oculta de todo mundo, aqui mesmo na Terra? Igual o Zion do filme Matrix. Por que então ir para Marte? Pessoalmente eu acho que faz a ideia de sobreviver em Marte e ter uma presença em Marte tão atraente é pelo fato de nos tornarmos uma espécie interplanetária, de estar vivendo e explorando num ambiente alienígena, um lindo ambiente alienígena a propósito, em tudo que ele tem a oferecer. Marte é um planeta espetacular, com paisagens e horizontes maravilhosos. Do meu ponto de vista, você tem que ir para lá e estar conectado com tudo aquilo lá. Não viver em cavernas, em buracos, tá? Mas, mais uma vez, esta é a minha opinião. Então, é assim que eu vejo uma sociedade em Marte. Talvez seja a mescla dos dois, né? Ou seja, um pouco subterrâneo, um pouco na superfície, né? Mas, psicologicamente falando, eu vejo assim, né? Você vai para outro planeta para aproveitar tudo que ele tem a oferecer. Se você quer simplesmente sobreviver, constrói um abrigo gigantesco subterrâneo aqui na Terra mesmo. Ok? Não é para ter um backup da civilização apenas. Também é isso, vai. Mas não é só isso. O principal é de nos tornarmos interplanetários. É essa a ideia. Ok? Então espero que você tenha gostado desse episódio. Se tiver, deixe sua opinião, é importante para eu saber. Ok? E se tiver alguma sugestão para fazer, deixa nos comentários. Ok? É isso aí. Te vejo
no próximo vídeo.